Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está vendo gravado. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula aberta dessa sequência das palestras do Peter. Hoje a gente vai falar sobre a palestra número 19, Jesus Cristo. Para quem não conhece o Pastor que é uma metodologia, um caminho de autoconhecimento. Eu gosto desse nome caminho. Se a gente vai além das palestras, inclusive na sequência, como a gente está fazendo, parece um caminho mesmo. Porque cada uma vai sendo colocada uma depois da outra, a gente vai caminhando. Mas, claro, esse caminho também cada um pode fazer na sua sequência, da sua forma. Mas é interessante pensar no Pastor como um caminho de autoconhecimento onde a intenção é nos ajudar a manifestar a nossa essência divina o tanto quanto possível. Então, a gente vai ver até na aula uma coisa básica, um dos conteúdos básicos do Petro sobre o que é manifestar essa essência divina, uma coisa no Petro bem prática, bem pé no chão, e o tanto quanto possível para não ter uma exigência de, tem que chegar a uma perfeição, algum lugar assim maravilhoso, mas também, se você pode mais, que você seja incentivado e vai ser incentivado nesse caminho a dar passos para o seu desenvolvimento. Ele é baseado no conteúdo de 258 palestras. Essas palestras foram canalizadas por uma médium chamada Eva Perracos, e a entidade que transmite, uns dizem, não sabe se é uma, se são várias, etc., mas a entidade é denominada o guia. Então a gente vai dizer, o guia está dizendo isso, o guia está dizendo aquilo. Hoje, em 2026, é o que está escrito ali. E a gente usa muito o que está escrito, em vez de ficar pensando muito se é canalizado, não é? Hoje a gente interage muito com os textos, baseado no texto e no que aquilo nos toca. E todo esse caminho é realizado utilizando cinco ferramentas, que é a prece, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer ao longo desse caminho, o estudo das palestras, que pode ser feito em encontros individuais ou em grupo, e a vivência desses ensinamentos. Então, normalmente, o que que a gente vai fazer durante as sessões de Petro, de estudo, a gente vai pegar temas da vida que estão incomodando, coisas, sei lá, que não estão caminhando, e vai trazer um olhar a partir desses conhecimentos. E é essa interação, essa vivência que vai deixar a gente é, mais consciente do impacto desse conhecimento na nossa vida. Hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter um momento de prece e meditação, vai ter um momento de trechos da palestra 19 e vai ter um exercício. Como a aula está sendo gravada, para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir que tire dúvidas, fale das suas sensações. Nossa, isso aqui mexeu comigo, isso aqui foi importante para mim. Mas não contem suas histórias pessoais aqui, muito menos envolvendo outras pessoas, porque vai ficar gravado, então a ideia é só uma aula aberta. Nos atendimentos individuais, você pode, depois a gente pode fazer um aprofundamento pessoal daí da sua história pessoal. Tudo bem? Todos que estão aqui ao vivo prontos para a decolagem? Então vamos lá. Eu vou começar esse momento usando um texto que eu libero, eu faço toda quinta-feira um texto buscando pegar a essência da palestra, porque como a aula é relativamente curta, pelo menos nesse texto a gente tem aí um pouco da essência da palestra. E antes desse texto a gente vai fazer uma pequena prece, uma preparação para estar aqui. Tudo bem? Então eu vou convidar quem está aqui, você que está vendo gravado e quem está aqui ao vivo, a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão e primeiro ir sentindo a sua presença aqui e agora. Você escolheu, nesse momento, se dedicar a essa aula. E vá sentindo a energia de ter feito essa escolha no contato dos seus pés no chão. Veja se isso é agradável, desagradável.
Apenas vá observando a energia dessa sua escolha. Vá levando a sua atenção também para suas pernas, seu quadril. Veja o apoio que você tem na cadeira, no assento em que você está, te sustentando. Vai trazendo a sua consciência para suas costas, sua coluna vertebral, sua barriga, seu diafragma, seu peito, seus ombros, seus braços e suas mãos. Se quiser, coloque as palmas das mãos voltadas para cima, como uma postura de abertura para receber também boas energias. Pode apoiá-la sobre as pernas ou sobre a mesa, bem relaxado, sabendo que esse também é um momento de receber do mundo. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, à sua cabeça, e vai se lembrando de todos os fatos, pessoas que fazem você sentir amor. Talvez faz já algum tempo que você não para revisar o que é que faz você sentir amor, ou talvez você sinta amor todo dia, bem conscientemente. Mas vai reconhecendo que esse amor que você sente nessas situações faz parte da sua capacidade de amar. E que essa capacidade pode ser o que te sustente aqui nessa aula. E aí, junto com o amor, vá pedindo a Deus que te ajude a criar um campo de completa segurança, onde o amor possa se expressar livremente. E de olhos fechados, vá se preparando para receber esse texto com a essência dessa palestra. A luz que vive em nós. Há uma luz que não se apaga, mesmo quando a dor parece grande, mesmo quando o coração se fecha, ela continua ali, silenciosa, paciente, esperando ser lembrada. É a presença viva do divino em nós, não algo distante, nem fora, mas uma força suave que habita o centro do nosso ser, chamando-nos para amar um pouco mais, confiar um pouco mais, perdoar um pouco mais. Houve seres que viveram em total união com essa luz, homens e mulheres que, por amor, atravessaram o medo, que escolheram a verdade em vez da defesa, que se tornaram canais da paz que vem do alto. Eles vieram nos lembrar que essa mesma luz também mora em nós e podemos revelá-la. Essa presença é o coração que não se endurece, mesmo quando é ferido. É a força que se levanta, mesmo quando tudo parece perdido. É o amor que permanece, mesmo quando ninguém entende. Quando essa luz desperta, nada fora de nós precisa mudar, mas tudo dentro de nós muda. A vida continua a ser o que é, mas passamos a ver com olhos novos, a sentir com mais verdade, a caminhar com mais calma. Ela se revela nos gestos simples, no perdão silencioso, na escuta atenta, no abraço que não cobra,
no instante em que soltamos o controle e confiamos. Essa luz não pertence a nenhuma religião. Ela é anterior a todos os nomes. É a própria respiração do amor que criou o mundo. E talvez o convite seja esse: não procurá-la no alto, mas senti-la agora, nesse instante, acesa dentro de você. Porque essa luz nunca se foi. Ela é o amor. E o amor apenas espera o momento em que você se abre e diz em silêncio: eu lembro, você está aqui. E com isso vai respirando, percebendo como você está, abrindo os olhos para a gente começar nossa aula. Todo mundo bem? Muito bem. Carla, eu não vejo. Talvez ela queira mesmo ficar. Só que se você fizer joinha assim, Carla, eu não vou te ver. Vamos lá. Primeiras palavras do guia nessa palestra, para a gente ver como é que ele começa, né? Assim, essa vibe do Petrarch, assim, o que que ele traz de início? Saudações em nome de Deus e Jesus Cristo. Abençoados sejam vocês, meus amigos. Abençoada seja essa hora. Meus queridos amigos, venho falando para a maioria de vocês já há alguns meses e ainda não mencionei Jesus Cristo. Quem é ele? O que ele fez? Essa época do ano, quando vocês celebram o nascimento de Cristo, creio que é o momento apropriado para escolher esse tema. Não é apenas na esfera terrena, mas também nos mundos espirituais que a luz de Cristo está se espalhando. Então, primeiro eu gosto de trazer como ele é coloquial, assim, né? O Gui ele traz isso de uma forma muito leve, assim, ó, que coisa. Eu já estou falando aqui há uns meses, não trouxe ainda Jesus Cristo. Vamos falar dele. Acho que essa palestra foi dada meio na época do Natal. E aí, vamos conversar um pouco a respeito. E aí ele vai trazer que essa luz de Cristo, né? Na aula a gente vai ver que Cristo é a entidade mais próxima de Deus está se espalhando, ela se espalha em determinados momentos, em determinadas épocas, né? Então tem ondas dessa energia se espalhando e não é só aqui na Terra, ou seja, é para o universo todo. Então é de uma dimensão muito maior do que só a nossa vida aqui. Mas a gente se beneficia disso. Acho que no Natal é uma época que realmente a energia do Cristo a gente também vibra muito, todos os cristãos, né? Vibra nessa energia, então isso é como se fosse reconhecido, um reflexo dessa energia mais disponível. E em outros textos ele fala que a época mesmo em que as palestras estavam sendo dadas, já ali nessa década de 60, 70, era uma época em que a Terra estava mais apta a receber essas energias. Então, todo esse material, inclusive outras linhas que surgiram nessa época também, falando um pouco mais da espiritualidade num lugar não religioso, né, da espiritualidade pessoal, do contato com essas energias como uma escolha pessoal, começou a aparecer cada vez mais. Então, essa é a energia que ele traz aqui para começar essa palestra. Tudo bem? Dúvidas? Comentários? Vamos lá. Pois bem, quem é Cristo? Algumas religiões cristãs dizem que ele é Deus. Não é assim. Jesus, o homem, era a encarnação do Cristo. E esse espírito é o mais elevado, o mais exaltado de todos os seres criados. Ele é a primeira criação direta nascida de Deus. A sua substância é a mesma de Deus. Todos vocês têm algo dessa substância, ao que eu dou o nome de eu superior ou chama divina, que precisa ser revelada gradualmente através do desenvolvimento espiritual. Mas nenhuma outra criatura tem essa substância no mesmo grau que Cristo. Essa é a diferença. Então, olha que interessante. Ele fala que algumas religiões falam que Cristo é Deus, mas o próprio Cristo dizia: eu sou filho do meu Pai. Então, Deus é diferente de Cristo, mas está muito pertinho, assim, é o ser mais próximo. Então, para quem olha de longe, parece o mesmo. Mas para trazer a realidade, existe Cristo e existe Deus. É, nesse lugar, ele traz uma coisa.
que nos deixa iguais, num certo sentido, que é nós também temos uma certa quantidade da substância de Deus. Cristo também tem uma certa quantidade da substância de Deus. Estamos aí, filhos do mesmo Pai. Mas a quantidade dessa substância em Cristo é muito maior do que em nós. Mas lembra que eu falei que um dos objetivos do Petrarch é a revelação da nossa essência divina, tanto quanto possível? É aqui onde ele traz a ligação, aonde ele fala, olha, todos nós temos isso e vamos aprender aqui a revelar isso. Então também dá para cada um de nós uma tarefa, uma missão. A gente pode agradecer a Cristo pela tarefa que ele fez, mas a tarefa dele era dele. A nossa tarefa está aqui, a gente tem substância de Deus dentro de nós para cuidar e revelar essa substância. Tudo bem? Alguma dúvida? Faz sentido? Para quem está vendo gravado, pode pôr comentários aí depois no vídeo. Então, aí vem, ele faz um comentário interessante que é o seguinte. Vejo muitas e muitas vezes que os seres humanos pensam ou sentem. Por que ele? Se ele é o filho de Deus e nós também somos, por que ele deveria ser melhor, ou mais exaltado ou superior? Por quê? Isso não é justo. Pensamentos e sentimentos como esse muitas vezes se ocultam na alma do homem, mesmo quando ele não ousa torná-los conscientes. Nesse mesmo pensamento reside o germe da queda dos anjos. Esse mesmo pensamento, essa mesma atitude começou há muito tempo, antes da Terra material existir e dar origem à existência da desarmonia e do mal. Então aqui eu acho que tem duas coisas legais, é onde o Pastor começa a juntar o nosso lado emocional, psicológico, com a espiritualidade. Então, não é impossível, eu não sei se algum de vocês tem esse pensamento consciente, mas alguém parou para pensar, falou assim, não, é por aí. Se somos filhos de Deus, por que que Jesus está lá de boa, já emanando amor para todo mundo e eu estou aqui pelejando? Não somos filhos do mesmo Pai? Esse tipo de sentimento o Pastor valida, faz parte da nossa humanidade. Talvez seja uma inveja, talvez seja uma raiva de estar passando certas dificuldades. Então, isso tudo é válido. A gente vai trabalhar essas questões. E pode ser uma coisa genuína, mas às vezes pode ter relação, por exemplo, você tinha um irmão mais velho e o irmão mais velho recebia mais atenção que você. Hoje, sei lá, seu irmão mais velho não faz parte da sua vida, mas você também se rebela contra Jesus Cristo, que também é o irmão mais velho. Então, essas relações podem acontecer. Então, não dá para saber diretamente por que que determinadas pessoas estão com esse sentimento e nem se a gente fala, não, eu estou de boa com Jesus, ele lá, eu aqui. E talvez exista, também não precisa ter em todo mundo, não. Mas talvez exista algum tipo de relação complicada com Jesus Cristo. E é ótimo que isso apareça para que a gente possa cuidar. E daí ele vai dizer o seguinte: tem uma palestra que a gente vai ver daqui a pouco, que é a queda, mas fala o seguinte: que lá quando antes de todos terem caído, antes de todos terem, vivíamos todos ali seguindo a vontade de Deus, fluindo na vontade de Deus, quando um anjo falou assim: não, eu quero esse poder para mim, que foi Lúcifer. E aí ele começou a se afastar de Deus e com pensamentos como esse. Então, pensamentos de separatividade, ele lá, eu aqui, ele melhor, eu pior, eu melhor, ele pior. Então, a gente vai explorar isso mais na palestra da queda, mas só para vocês saberem de que estes sentimentos distorcidos, afastados de Deus, fazem parte da nossa constituição, porque a gente foi se afastando de Deus. Tá? E a gente vai ver como lidar com isso na prática aqui. Dúvidas, comentários? Não? Vamos em frente. Então, quanto ao objetivo da vida de Jesus. O objetivo da sua vida de Jesus não era apenas espalhar seus ensinamentos, coisa que ele fez bastante. Então, tem muitas pessoas que falam, não, Jesus veio aqui para espalhar seus ensinamentos e deixar esse marco para todos os seres humanos, né? Assim, poderia ser uma meta mesmo. E ele cumpriu isso muito bem. Mas tinha um segundo objetivo, que ainda não era o principal nem o mais importante,
que foi que através da vida e da morte do Cristo, ele mostrou simbolicamente qual deve ser o curso do nosso desenvolvimento ou as etapas do desenvolvimento para o homem, para todo aquele que quiser reconquistar o reino dos céus. Então eu acho legal ele falar reconquistar, porque nós já estivemos ligados a Deus, nós caímos, mas nós já estivemos. Então reconquistar o reino dos céus é uma missão nossa, daqueles que quiserem. Que foi o exemplo que ele deu? Provas, provações, permanecer fiel a Deus em tempos de adversidade, a crucificação do ego pessoal com toda a sua vaidade e voluntarismo. Isso foi simbolizado pelo corpo de Jesus. E a ressurreição do seu espírito significa a vida eterna de contentamento e felicidade do ser espiritual de cada pessoa, depois que o ego foi crucificado. Alguém precisava vir à Terra e passar por todo esse sofrimento completamente sozinho, em alguns momentos sem qualquer proteção divina, e resistir ao mal, a toda tentação por seu próprio livre-arbítrio. Então eu queria separar duas coisas aqui, porque essa segunda parte, aonde fala de provas, provações e permanecer a Deus, parece que é uma coisa assim, no caso de Jesus, ele viveu provações, 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 mas morreu, né? E a gente não precisa pensar nisso como uma morte na crucificação lá na cruz. Mas cada um, provavelmente, que está aqui, já passou por áreas da vida onde estava cheia de provações. E mesmo com as provações, se resolveu ficar naquele lugar. Falou, não, isso aqui eu peguei para resolver, eu vou resolver. E você pegou todas as encrencas que tinham ali e você foi lidando com uma, com outra. Muitas vezes você percebeu que um lugar tinha um ego muito forte, que você precisava conquistar algo muito especial. E aí você, uma hora, abriu mão disso. Você fala, ah, não, deixa esse ego de lado, deixa ver o que é essencial. E você venceu isso. Então, é o mesmo movimento. O que eu quero dizer é que isso aqui não precisa ser da sua vida como um todo. A gente ainda tem muita vida pela frente e muitos ciclos de lugares que vão estar desafiantes, que a gente vai atravessar e vai renascer, vamos dizer assim, com aquele problema a menos. Então, eu queria dar essa reflexão para vocês. Não sei se alguém pensa dessa forma ou vê isso como uma coisa mais geral. O que vocês acham aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá? Mas está ficando compreensível, assim, no sentido de que é uma ideia de que você tem essas provas e ressurreições em áreas da vida. Não precisa ser na vida como um todo. E todo mundo já passou por isso. Parece uma coisa iluminada, maravilhosa. Não, a gente já fez isso. Nem que tenha sido lá no ginásio para passar para o colegial. Pô, ginásio é uma dificuldade, mas você foi lá, venceu, passou, etc. E renasceu no colegial. Então, tentando trazer um pouco mais, de forma mais simples. E também é interessante ele falar de que Cristo precisava passar por todo esse sofrimento completamente sozinho, em alguns momentos sem qualquer proteção divina. Por quê? E aí ele fala isso mais detalhadamente na palestra, acho que não nessa, numa outra, de que a espiritualidade nos ajuda, não faz por nós, nos ajuda. E em alguns momentos a ajuda é o afastamento, para que você ganhe força nas pernas, conheça a sua força divina. Por exemplo, na meditação eu trago o amor como sustentáculo interno. Às vezes você esquece da energia do amor que está dentro de você. E aí já dá umas balançadas, você, opa, já que não tem ninguém para me ajudar aqui, como é que eu encontro força em mim? E esse encontrar de força em mim, em si, é muito potente. Então faz parte da ajuda divina você passar por algumas coisas por sua própria conta. E em outros momentos você pode estar mais ajudado, às vezes até por pessoas. Nossa, agora achei duas, três pessoas aqui que estão comigo. Aí você faz umas parcerias. Então também tem. Tudo bem? Então, aí ele traz o seguinte: alguém poderia perguntar, nós podemos encontrar e alcançar Deus? Podemos atingir a perfeição apenas através de Jesus Cristo? A resposta é sim e não, meus amigos. Vocês podem atingir uma etapa do desenvolvimento através de qualquer uma das grandes religiões, também das religiões não cristãs, e conhecer a verdade absoluta.
Todas as religiões contêm uma dose suficiente de verdade básica, suficiente para aquilo que precisam para o seu desenvolvimento espiritual. Então aqui é muito interessante porque, ó, esse conteúdo do Pesach, ele é canalizado e é bastante cristão. Fala de Cristo como a entidade mais elevada, né, mais próxima de Deus. Mas tem judeus, tem pessoas que não acreditam em mediunidade, tem ateus que gostam do Pesach. Por quê? Porque os textos oferecem um conteúdo de reflexão pessoal. E se alguém encontra a sua conexão com o divino em uma religião, porque o Pesach nem religião é, o Pesach é um caminho de autoconhecimento, mas em uma religião não cristã, é o que a pessoa precisa. Então, uma característica interessante do Petro é a subjetividade. Cada um é olhado como um indivíduo pessoal. Porque o mesmo comportamento de um indivíduo pode ter raízes e justificativas diferentes. Ah, por exemplo, fulano é agressivo com uma outra pessoa. Para esse fulano, o motivo de ser agressivo é um. Uma outra pessoa pode ser agressiva com a mesma pessoa, né? E ter outros motivos. Então, o estudo que a gente faz no Pastor é muito para dentro, é muito para saber. E eu? Quais são as minhas motivações? Qual é o lugar onde eu quero me conectar com Deus? E isso é uma coisa que está livre em qualquer religião. Agora, em algum momento, chegará a hora em que a gratidão pelo maior feito, o feito de Jesus Cristo, sem o qual todos vocês estariam perdidos, invadirá vocês e será dada àquele a quem é devida. Assim, vocês não deveriam menosprezar Cristo tão apressadamente. Então, mesmo que você seja ateu, que você seja judeu ou muçulmano, qualquer religião, o aprofundamento do estudo vai trazer a sua consciência de que Cristo foi muito importante, que a gente vai explicar a importância de Cristo mais para frente. Mas eu lembro de um colega meu que uma vez falou assim: Olha, eu não sei se Deus existe ou não existe, mas tem tanta coisa boa feita por Deus, em nome de Deus, que ele passa a existir pelas obras. Então, talvez um ateu nunca vai admitir a existência de Deus, mas vai olhar para a vida de Jesus Cristo, vai ver a mensagem que ele trouxe, como ela reverberou ao longo de milênios, falar, poxa, eu acho que eu posso sentir um pouco de gratidão por esse ser. E quem é cristão, e aqui a gente vai explorar nas próximas palestras muito mais profundamente a missão de Cristo, provavelmente vai ganhar uma gratidão ainda maior. O guia fala nessa palestra que as nossas orações nunca deveriam ser direcionadas a Cristo ou qualquer outra entidade senão Deus. Mas a gratidão a Cristo é muito importante, porque o que ele fez foi muito importante também por todos nós. Tudo bem? Dúvidas, comentários, reflexões? Não? Muito bem. Então, em termos da palestra, fiquem com essa essência. Depois podem voltar na gravação, ver com calma, pode pegar a palestra inteira para ler. Mas eu gosto sempre de trazer para a aula aberta um conteúdo que o Pessoal traz sobre três eus que nós temos e que fazem parte da missão de revelar cada vez mais o nosso eu divino. Então, nós temos o nosso eu divino, que ele falou na palestra, o nosso eu superior, aonde está o nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria. Nós temos também aquela outra parte que eu falei da inveja, da prepotência, do medo, do orgulho, da obstinação, coisas que se a gente mostrar para o mundo, acho que não vai dar bom. A gente, logo de criança, a gente já sabe, isso aqui é melhor eu não mostrar para ninguém. E aí a gente cria uma máscara, também chamada de eu idealizado. Uma máscara no sentido de uma defesa, deixa eu me mostrar de um certo jeito, porque daí eu me protejo, ou de um eu idealizado no sentido, como é que eu tenho que ser? Então, se eu for desse jeitinho ideal, ninguém me incomoda. Ou eu sou amado, ou eu consigo o que eu quero. E a máscara tem comportamento, que são a agressividade, a submissão ou a retirada. Então, quando alguém vai ver o meu medo ou minha insegurança, eu agrido. Porque se eu agredir, a pessoa se afasta e não se mete comigo.
Ou ainda, eu estou inseguro. A pessoa me pede uma coisa, eu não tenho força de vontade ou capacidade de dizer que não quero fazer. Para não mostrar isso, eu me submeto. Ou a retirada, que é assim, não dou conta de lidar com a vida, com isso que está acontecendo, eu me retiro, saio do lugar, saio da onde eu estou, ou eu me retiro para a mente e não percebo os sentimentos, a raiva, o ódio, a vontade de matar o outro que às vezes tem dentro de nós, e a gente mascara isso. E o eu idealizado tem pensamentos, pensamentos do seguinte sentido: eu tenho que ser perfeito ou perfeita, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser milionário, eu tenho que isso, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que não sei o quê, eu tenho. Todo tenho que vem de um eu idealizado, que não é quem você é quem você idealiza ser. Ou eu não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo, não posso errar. Então também tem um lugar de idealização, porque todo mundo fica com medo, todo mundo fica inseguro, todo mundo erra em algum momento. Mas a pressão, a tensão para não fazer isso vem da máscara ou do eu idealizado. Ok? E qual que é o trabalho que a gente faz aqui? A gente pega momentos onde essa máscara incomoda, ela fala, meu, eu estou agindo sempre desse jeito e não é legal para mim. E aí a gente abre um espaço. Então vamos pesquisar que eu inferior está aí embaixo. Às vezes é um medo, às vezes é um orgulho, às vezes é uma obstinação, e a gente vai acolher esse lugar, vai conhecer esse lugar, vai descobrir a origem desse lugar. E a partir do momento em que você vai fazendo isso, você diminui. Então, eu gosto de dar, sei lá, pessoas que têm medo de avião. Aí você conversa sobre esse medo, você avalia opções, primeiro reconhece, você sai da máscara e assume, não, eu tenho medo de avião. Tá. Então, deixa eu trabalhar isso, deixa eu descobrir a origem, deixa eu ver o que eu posso fazer, muitas vezes com ajuda, a gente vai trabalhando e, de repente, o medo de avião desaparece. Não é que de repente você trabalhou isso, e aí você tem menos eu inferior. O que que acontece com isso? Aparece mais do eu superior. Então lembra daquele objetivo de revelar cada vez mais o eu superior? Não é por mágica, é por um trabalho onde você vai dissolvendo a máscara, achando seu eu inferior, trabalhando, ele diminui, você se torna uma pessoa mais feliz, por exemplo, por estar com menos medo. Não porque veio uma varinha de condão lá e tum, tá com menos medo. Porque você fez o trabalho de trabalhar aquele medo. Aí depois pega outra coisa, a máscara ela vai sendo tirada ali de flanela, porque ela é criada lá na infância, então tem muita máscara para dissolver. Você vai lá, um a um, pegando qual que é o outro eu inferior que está aqui, etc. E diminui mais um pouco o eu inferior. E também vocês podem reparar que existem pessoas que mascaram o eu superior. Então, não sei se algum de vocês teve essa sensação quando eu falei, ó, lembra das coisas que acontecem que você sente amor. E algumas pessoas talvez possam pensar, poxa, há quanto tempo eu não faço isso? Eu tenho uma amorosidade dentro de mim que é minha. E normalmente as pessoas gostam dela e eu gosto dela. Por que eu escondo isso? Talvez porque o amor em algum momento não foi bem recebido, porque você falava de amor, as pessoas ficaram meio assim, a cara de ué, e aí você foi reprimindo o seu contato com o seu próprio amor. Isso também acontece. E aí a gente trabalha isso, vê se você está mascarando, e aí você também consegue revelar para o mundo mais do seu eu superior. Tudo bem? Muito bem. Então vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou pedir que cada um de vocês escolha uma qualidade de eu superior que você percebe que tem. Pode ser a sua própria amorosidade, se quiser. Não, eu sei que eu sou uma pessoa amorosa. Deixa eu dar umas ideias aqui. Vou pegar um baralhinho aqui do eu superior e eu inferior, que aí eu vou escolher mais algumas para quem está aqui ao vivo, quem está vendo gravado, pode escolher, por exemplo, a sua simplicidade. Essa é uma característica de eu superior que eu adoro. Quanto mais simples, melhor. Ou o entusiasmo, meu, tá me pegando aqui, tá me lembrando dessas qualidades que eu tenho, todos temos. Tem mais. A comunicação, ó, tudo que eu estou usando nessa aula.
Espero que seja simples o suficiente, senão eu não estou usando essa qualidade direito. E aí, escolha aí a sua qualidade, reconheça essa qualidade e lembra de um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. Então, lembrando que a gente aprendeu sobre a máscara, então você fala, poxa, aquela hora ali, naquele momento, você pode lembrar dia, hora, falando com tal pessoa, eu fui agressivo, fui retirado, fui submisso e não gostei. Tá? Acho que todo mundo já achou aí suas qualidades. E aí eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, colocar os pés no chão e vai primeiro lembrando dessa qualidade e percebendo o que ela traz para você, a energia que ela traz, o efeito que ela tem dentro de você. Pode deixar ela expandir, dando liberdade. Imagina que você não precisa esconder essa qualidade de ninguém. E aí você pode estar inteiro, inteira com a sua qualidade. E aí vai olhando, como se estivesse a 5 passos de distância, esse evento, onde você usou a sua agressividade, a sua retirada, a sua submissão. Então você está ali no lugar com a sua qualidade, deixa ela vibrando em você e olha para você naquele momento. Observa, sem se julgar que você realmente foi agressivo, ou retirado, ou submisso, e tudo bem. Você está num lugar só de observar. E a gente vai ficar alguns minutos em silêncio, onde você está aí com a sua qualidade, observando a si mesmo, a si mesma, naquela máscara, naquele comportamento. E agora vai adicionando à sua qualidade uma gratidão a Jesus Cristo, do tamanho que ela for hoje. Se ela não existir em você, tudo bem.
Mas se existir, se essa frase dizer assim, eu sinto gratidão ao Cristo, tiver um tamanho em você, qualquer que seja, deixa essa energia fazer parte de você. Talvez você nem soubesse que tinha, mas tem, de algum tamanho. E vai deixando o seu corpo mostrar como você se relacionaria com esse momento difícil quando você adiciona a gratidão a Jesus Cristo ao lado da sua qualidade. Junto, é uma outra qualidade sua, sua gratidão. Mas essa gratidão específica. E vai vendo como isso transforma o seu olhar ou não transforma a respeito do que aconteceu naquele momento. E vai reconhecendo em você o que esse exercício trouxe, preparando para abrir os olhos e anotar, para você não perder que veio, é importante que você anote. Eu vou dar uma pausa na gravação para a gente partilhar um pouquinho aqui quem veio ao vivo. Muito bem. Então, o que eu gostaria de saber, estamos chegando no final da aula, que palavra expressa seu sentimento agora no final dessa aula? Se quiser falar aqui ao vivo, se quiser colocar no chat, pensando que a gente passou aqui mais ou menos uns 50 minutos, como vocês estão se sentindo? Vamos ver aqui. Gratidão imensa, ai que bom. Fico feliz. Me sentindo grata pelos aprendizados, que bom. Muito bem. Então, para a gente finalizar, queria trazer aqui as últimas palavras do guia nessa palestra, que ele diz o seguinte: assim, meus queridos, procurem nesses dias, em honra ao Salvador, pensar que ele salvou vocês pessoalmente, que sem ele vocês não poderiam atravessar a escuridão que ainda os separa do objetivo. A escuridão, nesse caso, é o eu inferior, não é uma escuridão no mundo que nós vamos atravessar, não. É aquele movimento de encontrar nosso eu inferior e trabalhá-lo. Nós ainda encontraremos ele na vida. Procurem cultivar um pouco de gratidão pessoal, pois ele merece. Ó, simpatia desse guia. Ó, rapaz lá fez um bom trabalho. Dá uma agradecida de vez em quando, né? Merece. Vão em paz. Fiquem com Deus. Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Semana que vem, sábado, 4 horas da tarde, a palestra é sobre Deus, a criação. E vai focar muito mais em como a gente cria, o que a gente cria a partir da força divina.
isso a semana que vem. Um grande abraço, até lá.